viabilizar a construção da hidrelétrica de Belo Monte foi assinada hoje em Brasília. A obra é a maior do PAC. Mais de 20.000 funcionários se revezam dia e noite para concluir em 5 anos o maior projeto de engenharia. A construção da usina de Belo Monte está transformando o interior do Pará. 11 cidades serão afetadas pelo surgimento da quarta maior hidrelétrica do planeta. Os planos para barrar o rio Xingu, um dos principais afluentes do Amazonas, vêm desde a época da ditadura militar no Brasil. Na década de 80, enquanto a democracia estava sendo restaurada no país, a empresa estatal Eletrobras anunciou um plano ambicioso para construir 6 grandes barragens no rio Xingu, que provocariam a extensa inundação de terras indígenas. Liderados pelos Kayapó, povos indígenas do Xingu reuniram-se na cidade de Altamira em protesto, repercutindo na mídia internacional e levando, ao final, o Banco Mundial a suspender o financiamento para o projeto. Em 2002, o governo brasileiro anunciou uma nova versão do projeto, agora chamado de Complexo Hidrelétrico de Belo Monte. O novo plano seria desviar o rio Xingu de seu percurso natural ao longo de 100 quilômetros na chamada Volta Grande e inundar uma área maior que Florianópolis. Em 2003, o recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva pressionou seus ministros a aprovarem Belo Monte. Pouco tempo depois, um decreto legislativo autorizou o projeto, porém, sem qualquer consulta prévia com os grupos indígenas afetados, conforme exige a Constituição brasileira. Em 2008, grupos indígenas da região reuniram-se novamente na cidade de Altamira. Mesmo sem conseguir o cancelamento de Belo Monte, a pressão dos povos indígenas fez com que o governo assinasse uma resolução prometendo que nenhuma outra barragem seria construída rio acima no rio Xingu. A quarta maior barragem do mundo, planejada no coração da Amazônia, ainda precisava da elaboração e aprovação de um estudo de impacto ambiental antes de iniciar as obras. Marcado por um grave conflito de interesses desde o seu início, o estudo de impacto ambiental de Belo Monte foi elaborado pela Eletrobras em conjunto com grandes empreiteiras que seriam os principais beneficiários da construção da barragem. Além disso, um painel independente de cientistas criticou publicamente o estudo, citando graves omissões de riscos sociais e ambientais. Sob forte pressão política, o IBAMA aceitou o polêmico estudo de impacto ambiental e concedeu uma licença inicial que permitiu que o projeto avançasse. O relatório era tão duvidoso que 2 altos funcionários do IBAMA pediram demissão em protesto. Em 2011, a nova presidente recém-eleita pressionou de forma avassaladora o IBAMA para levar o projeto adiante. Em resposta, o presidente do IBAMA renunciou. O governo rapidamente encontrou um substituto e o novo titular do IBAMA aprovou o licenciamento para iniciar as obras de Belo Monte. Mesmo com fortes críticas das organizações de defesa dos direitos humanos sobre a falta de consultas adequadas com grupos indígenas, o governo iniciou o projeto. A Norte Energia, um consórcio quase inteiramente financiado pelos contribuintes brasileiros, iniciou a construção da usina. Nós não queremos hidrelétrica, nós queremos direito à vida, à terra. Aí, vai cair, vai cair. Durante os 5 anos que se seguiram, as obras de Belo Monte foram o palco de repetidos protestos, paralisações, conflitos com operários e ocupações indígenas. O Ministério Público Federal ajuizou inúmeras ações contra a Norte Energia e o governo, citando desde irregularidades no processo de licenciamento ambiental até o descumprimento de medidas obrigatórias de mitigação e compensação de impactos sociais e ambientais. A
As ações do Ministério Público conseguiram suspender a construção da barragem em vários momentos. No entanto, juízes aliados ao governo rapidamente derrubaram decisões legais de maneira acelerada e arbitrária. Tudo isso nos leva até os dias de hoje. O custo total da construção da barragem excedeu 30 bilhões de reais, quase 4 vezes o orçamento original. E quanto aos custos sociais e ambientais? Eles ainda estão sendo contabilizados. Grandes áreas de alimentação e reprodução desses peixes foram comprometidos com essa fase de operação de Belo Monte. Pegando como exemplo o reservatório, mais de 50 piracemas que ficavam localizadas nesse trecho de reservatório foram extintas porque as ilhas foram retiradas. Então os peixes não terão mais onde se reproduzir. E já no trecho de vazão reduzida, as áreas de alimentação de espécies como pacu, piau, curimatá, matrixã, elas não estão mais disponíveis. Então a água não alagou o suficiente esses ambientes para que esses animais se alimentem. Então esse é um dos grandes impactos que já vem acontecendo nesse início de operação de Belo Monte. Em outro afluente do Amazonas, também no estado do Pará, uma série de hidrelétricas está sendo planejada para o rio Tapajós. Juntas, elas inundariam centenas de milhares de quilômetros quadrados em parques nacionais e outras áreas protegidas. As barragens também provocariam graves impactos sobre territórios e comunidades indígenas, inclusive do povo Munduruku. Mais uma vez, os grupos mais afetados sentem-se prejudicados quando se trata da tomada de decisões sobre o futuro de seus territórios e suas vidas. Recebemos anúncio do governo que vai leiloar o São Luís do Tapajós sem consultar os povos do Tapajós. A maior das barragens propostas é a hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Se construída, a barragem inundaria uma grande área ao longo do rio Tapajós, inclusive vilarejos e aldeias indígenas, criando um reservatório do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. A usina de São Luís do Tapajós deverá alagar cerca de 120 quilômetros do rio Tapajós e mais 60 quilômetros dentro do rio Jamanchim. Todos os pedrais nesse trecho serão submersos. Os pedrais são muito importantes para a sobrevivência física do povo Munduruku. O povo Munduruku depende dos pedrais, porque aqui nos pedrais há um processo de reprodução da vida aquática e é aqui também nos pedrais que eles pescam o seu alimento. O povo Munduruku, que vem lutando há décadas para garantir o reconhecimento e demarcação de suas terras, agora corre contra o tempo para salvar boa parte de seu território. O assalto ao rio Tapajós, se permitido, não terminará com este primeiro conjunto de barragens. O governo pretende construir 43 barragens de grande porte e 100 menores, ao longo de toda a bacia do Tapajós. Cumprimento crônico de obrigações contratuais e medidas de mitigação, os procuradores do Ministério Público Federal já entraram com 25 ações na Justiça contra Belo Monte. Utilizando uma manobra jurídica que remonta à época da ditadura militar, os presidentes de tribunais, a pedido do governo, têm suspendido decisões sobre ilegalidade em Belo Monte, argumentando que o projeto é um assunto de segurança nacional. E isso significa que a construção de barragem prevalece sobre as leis que protegem os direitos humanos e o meio ambiente. Eu tenho uma obrigação condicionante não cumprida, que tem que ser implementada, mas a não implementação dela ou não pode gerar a suspensão do empreendimento. Eu estou fazendo uma confusão entre legalidade e legitimidade, porque eu trago a política de Estado, a opção política de Estado, a necessidade, a importância do projeto para o Estado, como a justificativa
né, para que a lei não se aplique nesse processo. Né? E isso torna Belo Monte um motor, né, de não apenas de destruição ambiental e social, mas um motor, né, de ilegalidade, porque tudo é possível em Belo Monte na medida em que ela nunca vai parar. Para implementar Belo Monte na Amazônia, né, no Rio Xingu, era condição imediatamente posterior ao leilão, um plano de proteção das terras indígenas, a ser implementado pelo empreendedor. Isso teria que ter acontecido em 2010. Né? Então, assim, foi feito esse plano, um plano robusto, com mais de 30 unidades de proteção espalhadas pelo Rio Xingu, operando com equipes multidisciplinares, interinstitucionais. Né? Se esse plano não aconteceu até hoje, né, que era uma condição de viabilidade de Belo Monte em 2010. Esse plano emergencial é agora o foco de mais uma ação do Ministério Público Federal. O caso argumenta que essa suposta compensação foi minando a autonomia dos povos indígenas, possibilitando à Norte Energia e ao governo um maior controle sobre suas vidas, constituindo uma sistemática, duradoura e deliberada destruição de suas culturas, ou, em suma, etnocídio. Não tenho dúvida em afirmar que os impactos não só não foram mitigados, como eles foram maximizados pela ação do empreendedor. E a conclusão do Ministério Público Federal, que já foi levada ao Poder Judiciário, é que Belo Monte representa, pela leitura dos próprios estudos e pela conclusão que a FUNAI traz, uma ação etnocida, né, do Estado brasileiro e da empresa Norte Energia, né, que tem por objetivo, né, fazer do indígena, trazer ao indígena ações assistencialistas, tornar os indígenas dependentes do Estado e do empreendedor, né, e fazer obras que têm um impacto visível, né, de transformação das aldeias. Então, eu me refiro à reconstrução de todas as casas tradicionais, com modelos que não foram discutidos com os indígenas, né, com modelos completamente alheios à realidade da região, então casas absolutamente quentes, né, sem projeto, colocadas nas aldeias em condições completamente alheias ao modelo, né, que esses indígenas viviam. No Pará, a 400 quilômetros da antiga Serra Pelada. Nos anos 80, o maior garimpo a céu aberto do mundo atraiu 80 mil pessoas. Ao longo de 10 anos, 30 toneladas de ouro saíram de lá. Do novo garimpo, o Garimpo do Tesouro, a previsão é extrair 150 toneladas em 17 anos. O nome é Belossan. 2012, Bolsa de Valores de Toronto, no Canadá. Um investimento de R$1,5 bilhão e área equivalente a 1.700 campos de futebol. 4 anos depois, a extração de ouro ainda não começou, mas a polêmica já é grande. Esse novo ponto de mineração de ouro fica no município de Senador José Porfírio, no Pará, bem na volta grande do Xingu. Essa região da Amazônia já sofre os impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte. A mina de ouro fica a 11 quilômetros da barragem. A necessidade de se avaliar, né, se a volta grande do Xingu comporta, né, um novo empreendimento. Qualquer desastre ambiental que aconteça naquela região é de magnitude incalculável. Para extrair o ouro das rochas, a mineradora vai usar uma substância muito tóxica, o cianeto. Se o cianeto chegar no rio ou cair no solo, nós vamos ter um problema, quase uma catástrofe ambiental, dependendo do número de cianetos que vão ser derramados. Para conter os rejeitos tóxicos da mineração, a Belossan planeja construir uma barragem de 96 milhões de metros cúbicos. Isso dá 1,5 vezes a quantidade de lama que vazou em Mariana e atingiu o Rio Doce em novembro de 2015. E um detalhe, um dos engenheiros que elaboraram um relatório encomendado pela Belossan, atestando que o projeto é viável e seguro, é o mesmo que assinou o laudo que garantia a estabilidade da barragem de Fundão em Mariana. Ele se chama Samuel Lures e foi indiciado por homicídio por causa da tragédia no Rio Doce. Ele não quis gravar entrevista. Em um outro documento, o relatório de impacto ambiental elaborado pela Belossan, a própria empresa admite que o risco de rompimento da barragem é alto. Para o Departamento Nacional de Produção Mineral, está tudo certo com o empreendimento.
Nós acabamos de aprovar o plano de aproveitamento econômico e estamos enviando a Brasília para o ministro aprovar a concessão. Quem vai dar a palavra final é o governo do Pará. Há um receio muito grande de o que será feito para manter o modo de vida dos indígenas, das populações ribeirinhas. É preciso ter muita serenidade na hora de analisar e de fazer esses estudos.